Olá, queridos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos, a partir do bloco 20, né? Que nós vamos falar dessa formação da igreja primitiva ali, os primeiros anos dessa igreja, após ali o Atos capítulo 1 e capítulo 2, que nós vimos no bloco passado, após nós discutirmos sobre a ascensão de Cristo, que deixou a missão para os apóstolos que evangelizassem até os confins do mundo. Jesus que derramou o Espírito Santo em Pentecostes sobre aqueles que estavam ali a serviço do seu reino, aos discípulos, a todos aqueles presentes, que os capacitou para essa missão de evangelização. E aí nós vimos a formação dessa igreja, né, que perseverava unida nesse processo de evangelização, a fundação da Igreja de Cristo, de fato, né? E hoje nós vamos discutir o bloco 20, que vai abranger alguns capítulos, tá certo? Capítulo 3 a capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E no próximo vídeo eu pretendo finalizar Atos dos Apóstolos comentando o bloco 21 e 22 sobre a conversão de Paulo e sobre as viagens de Paulo, tá certo? Então, já começando no bloco 20, né, falando sobre a formação dessa igreja primitiva, no capítulo 3, nós vamos ver que após aquele momento de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, os discípulos, aí, principalmente Pedro e João, são destacados aqui, né? Pedro na sua liderança ali, são destacados em suas ações, em seus discursos, né? E a gente vê que Pedro, subindo até o templo, né? Após toda essa questão do Pentecostes, ele encontra um aleijado. Pedro e João encontram um aleijado, e é o que até já citei com vocês, esse aleijado clama por ajuda. E Pedro vem com aquela frase que é bem conhecida, mas é muito mais profunda do que nós imaginamos. Então, capítulo 3, verso 6, fala o que Pedro respondeu àquele aleijado, né? Então, afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Então vocês veem a autoridade, naquele mesmo instante aquele homem volta a andar. Vê a autoridade que Pedro e a igreja estavam se formando naquele momento, né? Então, a igreja era pobre, em termos de dinheiro, em termos de finanças, de ouro, de prata, mas tinha autoridade. E esse questionamento eu já trouxe nos últimos vídeos, eu comentei sobre isso. Por que hoje esses sinais não acontecem tanto entre nós, né? Primeiro que eles acabaram de receber a chuva do Espírito Santo em Pentecostes, a chuva temporã, de preparação da semeadura. Haverá a chuva final da colheita, a chuva serúdia, onde o Espírito Santo vai ser derramado mais abundantemente. Eu creio que isso já está acontecendo. Mas os sinais e milagres ainda acontecem. Mas o problema é que nós, a igreja em si, se distanciou do Espírito Santo. Hoje nós temos o ouro e a prata. A igreja tem o ouro e a prata, grandes templos, grandes auditórios, está cobrando ingressos para poder participar de alguns eventos, é muito triste isso, mas não tem mais a autoridade de dizer levanta e anda. Porque perdeu essa autoridade ao se distanciar do Espírito Santo, se apegando às coisas do mundo, de uma igreja perseguida para ser uma igreja perseguidora. Isso na história a gente acabou vendo isso, né? Então é muito triste, um ponto de reflexão para a gente, né? E aí, nos versos 16, Pedro fala claramente. Eles queriam sempre que Pedro, João, ali, Paulo, Silas, Barnabé fariam sinais, eles queriam ali idolatrar eles, né? Queriam se ajoelhar, e eles se negavam a ser adorados. Por quê? Porque o verso 16 responde: pela fé, em nome de Jesus Cristo, o nome curou este homem, que aqui vedes, e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Ele não puxava a glória para ele, não era dele a glória, era o nome o curou. Tudo era feito em nome de Cristo. Então nós somos meros instrumentos. O padre, o bispo, o pastor, qualquer ministro, qualquer pessoa são apenas instrumentos de Deus, né? O nome de Cristo é que salva, é que cura. E Pedro reconhecia isso, deixava isso claramente. Paulo também fez isso mais à frente. No verso 19, ele fala assim também: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Sempre a mensagem do arrependimento, a primeira mensagem que João Batista trouxe, que Jesus trouxe, passou para os discípulos, e esse é o primeiro passo da salvação. Se arrepender, se reconhecer dependente de Deus e buscar o caminho do Senhor através da palavra e da oração. É isso?
E aí esse discurso de Pedro, do verso 11 ao verso 26, façam a leitura do capítulo 3, é um discurso muito bonito, que ele vai falar de Jesus sendo o Messias, Jesus, a ascensão de Jesus, Jesus sendo exaltado, vai pedir que nós nos arrependamos, né? E fala da volta de Cristo também, do juízo. Então, assim, falando que vocês o mataram para os judeus, ali, aquele povo prometido, né? Então, é um discurso muito bonito, um segundo discurso de Pedro, a gente já viu, né, ali na parte de Atos 1 e 2, e agora o segundo discurso de Pedro, bem firme, bem forte também, que é muito bom fazer a leitura de versos 11 a 26. E aí no capítulo 4, a gente vê Pedro e João sendo levados ao Sinédrio, né? Isso começou a incomodar ali os grandes líderes dos judeus, né? Eles levaram ao Sinédrio para eles serem indagados, questionados, né? E aí no verso 4, até porque o verso 4 do capítulo 4 fala pra gente, ó, se Pedro já tinha convertido quase 3.000 pessoas em seu primeiro discurso, agora no verso 4, ó, entretanto, do capítulo 4, entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número de homens que creram próximo de 5.000. Então, mais 5.000 entraram nesse processo aí. Como Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que eu mesmo fiz quando estava nessa terra, né? Pedro converteu, chega de 3.000, agora cerca de 5.000. E aí o povo ia aumentando ali, se incomodava e causava inveja e feria o orgulho daqueles líderes judaicos, do judaísmo, que não conseguia mais ter esse apreço do povo, né? E aí no verso 11 e 12, a gente vê que Pedro, falando ali no Sinédrio, se defendendo contra aqueles líderes dos judeus, né, falou, este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Como assim o salmista falou, né, essa pedra que vocês rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra principal da construção, que dá sustentação àquela construção, né? E no verso 12 fala assim, e portanto não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Pelo nome de Cristo ele reafirma que a salvação veio. E aí no verso 18 e 19, né, ele fala assim, então, convocando-os novamente, ordenaram que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Eles queriam proibir que Pedro e João falassem sobre Jesus. E no verso 19, assim como ele vai repetir isso no próximo capítulo 5, 29, Pedro fala umas frases mais belas de Atos dos Apóstolos, ele fala assim, contudo Pedro e João propuseram-lhes, julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus? E no verso 20, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E se a gente já for até o verso 29 do capítulo 5, no mesmo contexto que eles também estavam sendo indagados novamente, Pedro fala exatamente isso. É necessário primeiro obedecermos a Deus, depois às autoridades humanas. Então, obedecer primeiro a Deus do que ao homem. Primeiro a Deus, depois a autoridade humana. Tá certo? Então, essa é uma mensagem que Pedro deixa para nós. E aí, nos versos 23 a 31, eu peço que vocês leiam, que mostra como que a comunidade primitiva orava, não? Que orava dando glória a Deus, orava reconhecendo os seus erros, pedindo o Espírito Santo, pedir em nome de Jesus. O verso 29 do capítulo 4 fala que eles pedem que Deus os capacite para que possam evangelizar. Não vou ler por conta do tempo, né? Mas os versos 32 a 35, eles falam que como a igreja primitiva ela vivia. Eu vou ler rapidamente como essa igreja primitiva ela se comportava, né? Versos 32 a 35 de capítulo 4 de Atos. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento, um só espírito, né? E a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor. E maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos, por sua vez, repartiam conforme a necessidade de cada um. Eles viviam e repartiam seus bens em oração, de acordo com a necessidade de cada um, e ninguém tinha necessidade dessas comunidades primitiva inicial do cristianismo. Não que fosse um comunismo, como essas ideologias vêm de marxismo, não, porque eles pregavam de Cristo, o reino de Cristo. Havia a distribuição dos bens de forma igualitária, de acordo com a necessidade, na verdade, mas não se deixava de falar, de evangelizar, assim como o marxismo, que é acabar com toda forma de fé e de crença. Não misturem as coisas, o marxismo não vem de Deus. Enfim, essa é a comunidade primitiva que deve ser sempre espelho para a nossa igreja de hoje, como devemos nos portar como cristãos.
ajudar na parte de alimentos, de finanças, seja o que for social, mas também levar o pão da palavra, da evangelização. E aí, a gente vê versos 36 e 37 falando de Barnabé, que também deu todos os seus bens ali para compartilhar aos que precisavam. E no capítulo 5 a gente vê o triste episódio de Safira, né, Ananias e Safira. Leiam, tá certo? O verso 1 a 11, eles tentaram enganar o Espírito Santo, aquele povo, dizendo que tinham vendido seus bens, mas deram só uma parte dos bens. E ao mentir ao Espírito Santo, ao pecar contra o Espírito Santo, eles não tinham fechado seu coração ao Espírito Santo, não tinham mais chance de salvação. Quando eles realmente pecam contra o Espírito Santo, já fecharam o coração, e aí eles acabam morrendo, né, frente ali a Pedro. Muito triste esse episódio, mas mostra sobre a questão do pecado do Espírito Santo. Quando você peca contra o Espírito Santo, você quer enganar o Espírito Santo, você fecha seu coração ao Espírito Santo, e Deus já deu todas as oportunidades a você, isso não tem mais como ser perdoado, certo? Versos 1 a 11, leiam depois. No verso 19, né, fala que Pedro e João foram presos, né, mas que o anjo veio e os libertou, sem que ninguém o visse o que aconteceu, né? E eles perceberam isso pela manhã e trouxeram de volta ao Sinédrio. E quando Pedro reafirma, né, antes obedecermos a Deus do que ao homem, né? Verso 29, como havia falado. E dos versos 33 a 42 fala-se de Gamaliel, o grande mestre dos judeus, a quem formou Paulo, que a gente vai comentar mais à frente, certo? Um grande fariseu, né? A sabedoria dele, que fala, não persigam esse povo. Se eles não forem de Deus, eles vão se destruir sozinhos. E se forem de Deus, vocês vão lutar contra Deus, né? Sabedoria de Gamaliel, versos 33 a 42. No capítulo 6, nós temos a escolha dos diáconos. Havia uma disputa ali, os judeus que não eram da origem da Judéia, que eram da helenistas e de outros povos, né? Da região grega, romana e tudo. Eles estavam questionando por que a comida não era distribuída para suas viúvas de maneira igualitária. Então, os discípulos escolheram, em versos 3 e 4, né, fala-se que escolheram 7 diáconos. Diáconos ficam aquele que serve, né, para poder distribuir melhor isso. Pessoas cheias do Espírito Santo, que pudessem distribuir melhor de forma igualitária os bens, né. Dentre eles estavam Estevão e Filipe, né. Estevão, que era um cara extremamente cheio do Espírito Santo, que pregava firmemente. No verso 8 fala sobre isso, cheio da graça, do poder do Espírito Santo, realizava prodígios e milagres, né. E começaram a perseguir Estevão, caluniaram ele para tentar matá-lo também. E aí levam ele também até o Sinédrio, Estevão para ser julgado. Isso aqui a gente já está caminhando no capítulo 6, né? No verso 17, capítulo 6. E aí nós temos o depoimento de Estevão. Esse depoimento de Estevão, ele é muito importante. Ao levarem Estevão e vendo que seu rosto brilhava como de um anjo, Estevão faz no capítulo 7, vocês leiam todo o capítulo 7, todo um resumo da história da salvação, do verso 1 a 53, desde a de Abraão até Davi, Salomão, até chegar em Jesus. E ele fala, no verso 11, se a gente comparar, os nossos antepassados mataram os profetas e agora Cristo, e agora no verso 52, no final do discurso, ele fala, os vossos antepassados e vocês mataram a Cristo. É um rompimento do povo judeu com essa liderança de levar a palavra de Deus, porque eles negaram realmente e mataram os profetas e mataram a Cristo, né? Então é passado agora para todo o povo e não só para os judeus, né? E a gente vê isso nessa execução de Estevão. Podem ler de 54 a 60, Estevão, isso aqui a gente já no capítulo 7, versos 54 a 60, Estevão é executado aos moldes como Jesus também foi morto. Ele olhava para os céus, via Jesus clamando, ele falou, Senhor, os perdoa também, Senhor, entrega a ti em tuas mãos meu espírito, tipo como se fosse uma segunda chance àquele povo, estavam matando Jesus, entre aspas, tipificado novamente, eles matam Estevão e reafirmam, realmente, nós vamos o matar, realmente nós estamos decididos a isso, então é como se ali realmente tivesse sido fechada a oportunidade aos judeus, né? E de fato, ali até o profeta Daniel, alguns entendimentos falam que profetizou sobre isso, né? E Paulo estava lá, no capítulo 8, verso 1, para finalizar, Paulo estava lá, e ele confirmou e ele aprovou tudo aquilo, né? E esse Paulo, a gente vai ver no capítulo 8, ele ajuda a perseguir aquele povo que se espalha, e ao se espalhar pelo mundo, eles também levam o evangelho do Senhor, né? Dos versos 4 a 25, a gente vê Filipe na Samaria, e dos versos 27 para frente, 32, a gente vê Filipe evangelizando o eunuco, explicando o livro de Isaías para um etíope eunuco. Isso é muito importante a gente ver e saber evangelizar. Vejam como Filipe, um outro diácono, evangeliza esse eunuco.
tá certo? A gente vai retomar a partir desse ponto no próximo vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço.